Tem um tipo de teste que está se tornando cada vez mais popular, mas eu ainda acho que tem muito desenvolvedor TypeScript que não conhece ele, então eu resolvi fazer esse vídeo para te ensinar como usar esse teste. No TypeScript você pode ter tipos que têm condições dentro, que são chamados conditional types, e essas condições você pode fazer alguma mudança e quebrar a lógica do seu tipo, então é por isso que criaram uma ferramenta para você testar os tipos do TypeScript. E eu vou te ensinar isso nesse vídeo. Eu sei que é muito mais avançado e complexo essa lógica dos tipos condicionais e testar eles, mas é fundamental se você quiser evoluir o seu conhecimento sobre TypeScript. Então já deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e bora aprender essa. Primeiro você vai ter que configurar os seus testes para rodar em cima de tipos. Eu estou usando o vtest aqui, que vai ser bem mais fácil de configurar tudo isso, mas você também pode usar o pacote que de fato implementa o expect dos tipos, que se chama expect type. Mas com o vtest você vai primeiro ter que instalar aqui o vtest, e daí na sua configuração você vai aqui mudar para a configuração do vtest, se você já não tiver feito isso, adicionar aqui a referência do vtest, e você vai configurar dentro da sua configuração de teste, você vai pôr type check, você vai habilitar para verdadeiro e você vai passar aqui o tsconfig que você está usando. Então aqui no seu package.json também você tem que ter aqui o script para rodar o seu teste, e no seu tsconfig, se você quiser os tipos globais, você pode simplesmente passar aqui os types. Quando você fizer todas essas configurações, você já vai estar pronto para criar os seus testes de tipos. E o arquivo de teste que a gente vai criar para os nossos tipos tem que ter essa nomenclatura. Você pode colocar aqui, por exemplo, o que você quiser. Vou colocar aqui JSON Schema, que é o que eu vou estar testando. Aí você coloca .teste, -d.ts. Com esse teste -d, o vtest vai saber que esse arquivo é um arquivo de teste de tipos, porque ele vai rodar esse arquivo de uma forma um pouco diferente do que os testes normais. E nesse arquivo você vai criar um teste que parece muito com um teste normal que você criaria, como se você estivesse usando assim, testando Node ou React. Você vai usar o describe, você vai usar aqui o it. Só que a maior diferença que você vai ter é que o expect que você vai usar vai ser diferente. Você vai usar o expect typeof e tem duas formas de você usar ele. Por exemplo, você pode passar um parâmetro genérico aqui dentro e daí usar ele, ou você pode criar uma variável aqui, sei lá, foo123 e passar a variável aqui no primeiro parâmetro. Quando você fizer isso, você vai ter acesso a vários métodos para você testar o seu tipo. Então você pode ver aqui que tem um monte de outras coisas. O normal, por exemplo, é toBe e você vai ter vários tipos diferentes. Todas essas aqui não são verificações de uma variável do JavaScript, são verificações dos tipos do TypeScript. Por exemplo, você pode verificar se o tipo é never, ou verificar se o tipo é unknown ou void, que são coisas que só tem no TypeScript. Então você pode, por exemplo, colocar aqui toBeNumber e daí você vai ver que ele vai passar. Só que se você, por exemplo, mudar isso aqui para uma string, aí ele vai começar a dar um erro. Então é mais ou menos assim que você vai usar o expect type off. Você vai passar ou o tipo ou a variável que tem um tipo e depois usar algum dos métodos para testar esse tipo. E tem outra forma de você testar os seus tipos. Caso você usar o expect type off e os métodos que tiver aqui não for suficiente, ou você tiver um caso mais complexo que você quer testar, você pode usar o assert type e você vai passar apenas um parâmetro para ele, que vai ser a variável que você está testando, e depois você vai passar como parâmetro genérico o tipo que você quer testar. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui number, e essa variável eu vou verificar se ela é do tipo que eu estou escolhendo aqui. Agora está dando erro, porque essa variável é do tipo string. Se a gente mudar aqui para number, aí ele começa a passar. Então você não vai ter mais esses métodos, mas você vai comparar diretamente um tipo com uma variável e verificar se a variável é do tipo que você quer. Mas esse exemplo ele é muito básico, ninguém vai ficar testando se uma variável que é uma string é do tipo number. Você vai testar alguma lógica que é um pouco mais complexa, então eu vou te dar um exemplo disso. Suponha que a gente tem aqui um tipo que a gente vai pegar uma string que está em snake case e converter para camel case. Então eu vou criar um tipo aqui, snake to camel. Ele vai receber como parâmetro genérico o t, e a gente vai falar que esse t extends string, ou seja, tem que passar uma string. E aí
você vai verificar se T extends e a gente vai usar um template literal. E com isso a gente vai usar o infer, que eu já fiz um vídeo explicando como o infer funciona, vou deixar no izinho aqui em cima. Então você vai fazer infer e a gente vai inferir um outro tipo que eu vou chamar de head. E eu vou colocar o underscore aqui, que é o tipo do snake case que tem um underscore no meio. E a gente vai inferir outro tipo, que seria, por exemplo, o tail. Então a gente vai inferir o começo e o final. Então se a nossa string estender esse formato aqui, que tem um underscore no meio, o que a gente vai fazer é, a gente vai retornar aqui um outro template literal, em que a gente vai passar o head, e daí a gente vai passar também um tipo chama capitalize do nosso tail. Esse capitalize, ele vai pegar a string que a gente está passando e transformar a primeira letra em letra maiúscula. Se o nosso T não estender essa string que tem um underscore, a gente só vai retornar ele. Então a gente criou um tipo aqui que a gente vai converter snake to camel. Mas vamos testar esse tipo para ver se ele está funcionando mesmo. Então a gente vai usar o expect typeof. Eu vou passar aqui snake to camel. E a gente vai passar uma string aqui, por exemplo, full underscore bar. E a gente vai falar aqui que tem que ser to equal typeof. E a gente vai passar outro tipo, que é a string que a gente está esperando. Então, por exemplo, full bar. E a gente criou um teste aqui para o nosso tipo. Está funcionando, mas vamos testar um pouco mais. Por exemplo, a gente pode aqui colocar mais um underscore. Por exemplo, full bar bas. E daí, quando o nosso tipo tem que ser resultado, full bar bas, só que tem que ser com camel case. E você vai ver que ele está dando um erro aqui. Ele vai falar que o full bar bas não está sendo igual a esse full bar com um underscore no meio. Então a gente tem um bug aqui no nosso tipo. Nosso tipo não está convertendo direito o camel case o snake case para o camel case. E o que está acontecendo aqui? A gente não está recursivamente chamando a nossa função para esse tail aqui. Então a gente tem que pegar dentro aqui do capitalize e chamar de novo snake to camel case. Aí sim ele vai consertar o erro e o nosso teste vai começar a passar. Então esse seria um exemplo que você pode testar de fato um tipo aqui usando expect typeof. E eu estou usando aqui to equal typeof porque eu quero exatamente o tipo aqui que eu estou testando. O mais legal de tudo isso é que quando o erro falha, você vê diretamente aqui no arquivo. Você pode rodar ele para falhar a build da sua aplicação, mas você consegue ver o erro direto aqui no editor de código. Mas aqui a gente está sempre testando que um tipo é igual a algum outro tipo, mas tem uma outra coisa que você pode testar do seu tipo. Por exemplo, testar que se ele for usado incorretamente, ele vai dar algum erro, ou então esperar que ele dê um erro, só que se ele parar de dar o erro, seu teste vai começar a falhar. E eu vou usar um exemplo para demonstrar isso. Aqui a gente tem um tipo que vai se chamar Shore, que você recebe dois parâmetros genéricos, que são um objeto, e você só pode passar nesse tipo ou um objeto que não tem nenhuma outra propriedade do outro objeto e vice-versa. Então, para a gente testar esse nosso tipo Shore, você pode usar o AssertType, passar aqui dentro o tipo Shore, e a gente vai passar dois objetos. Um deles vai ser full, que vai ter aqui uma string, e o outro, por exemplo, vai ser bar, que também vai ser uma string. Se você passar um objeto que tem full aqui, string, e bar também string, ele vai começar a dar um erro, porque você não pode aqui passar esse aqui para o nosso Shore. Só que a gente quer que dê o erro só quando essa lógica aqui falhar. Então a gente vai pôr um comentário aqui, que vai ser @tsExpectError. E a gente vai pôr uma mensagem, por exemplo, should return only one. Então aqui o nosso teste está passando. Só que se algum dia isso aqui não der mais erro, o teste vai começar a falhar. Por exemplo, se eu remover aqui a lógica está funcionando o Shore, aí agora você começa a ter aqui um erro. Está falando que você não está usando aqui o tsExpectError e isso vai falhar o seu teste. Então essa é uma forma de você verificar que um erro tem que acontecer quando um tipo for usado incorretamente. Você coloca o @tsExpectError em cima aqui do seu teste usando o AssertType. E se você assistiu os últimos vídeos que eu fiz, eu te mostrei como usar conditional types e como exemplo você criar
um JSON Schema velho que vai pegar um tipo de um JSON Schema e extrair o tipo do TypeScript dele. E agora a gente vai nesse vídeo aprender a como testar esse tipo aqui. Você pode ver que ele tem várias condições aqui, ele até é recursivo, então a gente vai testar tudo isso. Primeiro a gente vai testar os casos básicos, por exemplo, se for do tipo string, retorna string, number, number e boolean, boolean. Então a gente coloca should return string when type is string. A gente vai usar aqui o expect type of, passar aqui dentro o JSON Schema velho que a gente quer e vai colocar aqui o nosso JSON Schema, que seria type, string, e a gente vai simplesmente verificar to be string. Então aqui está passando. Agora a gente vai fazer a mesma coisa para o tipo que é number, então a gente vai colocar number, when number. Aqui o type também vai ser number, só que a gente vai esperar to be number. E a gente tem também o boolean. Então aqui vai ser should return boolean when type boolean. Mesma coisa aqui, boolean e to be boolean. Então esses são os casos básicos. Agora vamos para o caso mais complexo, que seria verificar o tipo do objeto e o tipo do array e fazer a recursividade. Então a gente pode, por exemplo, colocar aqui should return object with properties of correct type. Vou colocar aqui um tipo que a gente vai falar expect type of, JSON Schema velho, e aqui o nosso JSON Schema agora vai ser type object, e a gente vai colocar properties, e aqui dentro vamos colocar, sei lá, foo, que vai ser aqui do type string, e aqui está saindo da tela, peraí. Vamos ajeitar isso. E daí o que a gente vai fazer? A gente vai esperar que isso aqui retorne o tipo, que é um objeto foo expect to equal type of. A gente vai passar aqui foo string. Então, como pode ver, ele começou a passar. Agora vamos testar também o nosso array. Então ele should return array with correct type. A gente vai passar aqui array. Em vez de properties é item. E daí aqui vamos falar que o tipo é string. E então vai ser um tipo array de strings. E qual que é o erro que está dando aqui? Porque ele está falando que o tipo é never. Então tem algo errado. Provavelmente eu escrevi item em vez de items. Então vamos colocar aqui item. E agora está funcionando. Então vamos fazer o teste agora do recursividade. Por exemplo, aqui a gente vai colocar return array with objects. Na verdade é return array of objects. E daí a gente vai colocar aqui dentro do item um objeto que tem properties. E vai ter o outro foo aqui, que é de string. E agora a gente vai ter aqui um array de objeto com a propriedade foo. E qual que é o erro que está dando agora? Será? Vamos ver. Ele está falando que está do tipo never. Provavelmente não é properties. Na verdade, properties está certo. Item está certo. Então o erro é que type tem que ser string. Agora sim, deu certo. Testamos aqui. E o último caso que a gente tem que testar é se vai retornar never quando você passar algum tipo errado. Então, should return never when type is wrong. Então, se eu colocar aqui type, sei lá, ABC, que não existe, ele tem que ser do tipo never. Então, to be never. E aí, o nosso teste está testando aqui todos os casos e condições que a gente tem aqui dentro. Por exemplo, se você colocar alguma coisa errada aqui, você vai ver que o nosso teste já começa a falhar. Então, essa é a forma de você manter que o seu tipo está correto. E se você fizer modificações nessas condições, esses testes têm que continuar passando. E como vocês podem ver, na maioria dos testes eu usei esse
toEqualTypeOf. Só que você não precisa usar só ele, você pode usar métodos como esses toBeString e outras coisas do tipo. Então, por exemplo, aqui, em vez de falar toEqualTypeOf foo, que é a string, colocar um objeto que tem a propriedade fooString, você pode, por exemplo, colocar aqui toHaveProperty, você passa aqui foo e fala toBeString. Então agora você está colocando o erro um pouco mais claro do que está errado. Se o tipo foo não for string, ele vai dar erro só nessa linha. Se ele não tiver a propriedade foo, ele vai dar erro nessa linha aqui. Então o erro fica um pouco mais claro. Da mesma forma que, se eu quiser verificar que é um array de strings, eu posso, por exemplo, colocar items, por exemplo, ponto items, e colocar toBeString. Aí ele vai esperar que seja um array e que os tipos dos itens do array sejam string. Você também pode, por exemplo, colocar aqui toBeArray, mas aí ele vai verificar só que é um array. Então você precisaria colocar duas linhas verificando isso se você quisesse. Você também pode aqui, por exemplo, nesse caso aqui, ir além e colocar algo como .items, toHaveProperty, foo e toBeString. Você pode fazer dessa forma, o erro vai ser um pouco melhor, mas às vezes é mais fácil de entender se você usar o expectTypeOf ao invés de fazer isso aqui. Vai de preferência de cada um. A mensagem do erro vai ser um pouco diferente, mas você pode usar o que você achar melhor. Então foi isso, eu espero que você tenha aprendido a como testar os seus tipos do TypeScript. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e se você tiver alguma dúvida, comenta aqui embaixo que eu vou te responder pessoalmente. Obrigado e até o próximo vídeo.